Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa xícara de café de amigurumi. Ela ficou super bonitinha, o cafezinho aqui de dentro a gente consegue tirar, né? Então, ó, a gente puxa ele aqui e tira, e aí a xícarazinha fica vazia, ou se a gente quiser com o cafezinho dentro, a gente deixa aqui dentro, tá? Fica bem legal, é uma ótima opção para criança, para brincar. E eu também vou ensinar a fazer esse bordado em ponto cruz, mas eu vou ensinar na próxima semana, tá bom? Vai ficar pra semana que vem. Eu vou fazer 2 vídeos separados, porque esse bordado em ponto cruz vocês vão poder usar para bordar qualquer amigurumi. Eu vou explicar bem direitinho como é que funciona o bordado, né? Como é que a gente tem que visualizar o amigurumi pra gente conseguir enxergar onde fazer os pontinhos do ponto cruz. Por isso eu dividi em 2 vídeos. Assim, o vídeo do bordado em ponto cruz fica mais genérico para vocês conseguirem bordar qualquer peça de amigurumi que vocês tenham. Depois que o vídeo do bordado sair aqui no canal, eu vou colocar aqui no bloco de informações. Então dê uma olhadinha aqui no bloco de informações do vídeo se o link já tá lá, tá? Se eu já tiver postado, se já tiver aqui no canal, o link vai estar no bloco de informações. Se não tiver ainda, porque ainda não subiu, tá? De qualquer forma, vai ser no próximo sábado. Eu já ensinei a fazer esses macarrons aqui também, tá bom? Foi o vídeo da semana passada, então eu também vou deixar no bloco de informações e eu vou deixar aqui em cima no card o link para vocês acessarem para aprender a fazer os macarrons de amigurumi. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora pro vídeo? Pessoal, o fio que eu vou usar é esse fio cru aqui, ele tem um tex de 400, é 100% algodão. Junto com esse fio, eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí na casa de vocês, junto com uma agulha compatível. A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico. Então eu faço uma voltinha, assim com o fio, ó, formando a letrinha E, e eu vou segurar bem aqui onde tá cruzando, ó. Eu já vou deixar tracionado aqui na minha mão o fio que vem do novelo e a pontinha tá solta aqui embaixo. Agora a gente insere a agulha aqui no centro, vou laçar o fio que vem do novelo, né, o que tá tracionado, e puxar por dentro dessa laçadona. Laço agora mais uma vez e tiro de dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente já tem um anelzinho mágico aqui pronto, e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Então eu insiro a minha agulha aqui no buracão, laço o fio, trago ele pra frente, fico com 2 laçadinhas. Laço mais uma vez e tiro de dentro das 2 laçadas que tá na minha agulha. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou fazer mais 5 para eu ter um total de 6 pontos baixos na primeira carreira. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos e agora eu vou puxar essa pontinha aqui que a gente deixou para baixo para ajustar o anel. Então eu pego ela aqui e eu vou puxando até fechar. Não precisa puxar muito por enquanto, tá? Puxa até fechar, até um pontinho aqui, o primeiro, encostar aqui no último. Senão fica muito difícil de fazer a segunda carreira. Agora, na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na base, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui no primeiro, insiro a minha agulha, faço um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, insiro de novo a agulha e faço outro ponto baixo. Então, esse é um aumento. Agora, a gente vai trabalhar um aumento para cada pontinho que a gente tem aqui na base, né? A gente já fez um, nós precisamos fazer mais 5. Cheguei no fim da segunda carreira, vou soltar aqui a minha laçadinha e vou colocar um marcador de ponto aqui no último pontinho que a gente fez. Esse marcador vai servir para a gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras. Ajusto novamente aqui o meu fio e agora na terceira carreira a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e no ponto seguinte a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora a gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até a gente chegar aqui no marcador. Vão ser 6 repetições no total. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, vou soltar aqui a minha laçadinha e fechar completamente o anel mágico puxando aqui essa pontinha. Então a gente segura bem aqui no meio, ó, e puxa bem até ele fechar completamente.
e eu gosto de dar um nozinho aqui atrás. Agora, na quarta carreira, a gente começa fazendo um aumento no primeiro ponto da base e nos próximos 2 pontos a gente faz 2 pontos baixos. Então, a sequência dessa carreira vai ser um aumento e 2 pontos baixos até chegar aqui no marcador. Na carreira de número 5, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e um aumento, e a gente vai repetir essa sequência até chegar no marcador, 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a gente começa fazendo 2 pontos baixos e no próximo ponto faz um aumento. Agora a gente vai seguir a sequência de 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes. Fiz os 4 pontos baixos e estou fazendo aqui o aumento. Então, a gente começou aqui fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E agora a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Quando chegar aqui no final da carreira, vão sobrar 2 pontinhos na base. E aí a gente faz 2 pontos baixos. Assim, a gente completa essa primeira sequência, que a gente começou com 2 pontos baixos e um aumento. Quando a gente soma com os 2 últimos aqui, ela vira os 4 pontos baixos, tá? A gente faz isso só para intercalar os aumentos e o aumento de uma carreira não cair exatamente em cima do aumento da carreira anterior. Isso deixa a peça da gente bem redondinha. E na próxima carreira, que é a carreira de número 7, nós vamos trabalhar 6 vezes a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira de número 7 e agora a gente tem 42 pontos baixos aqui na nossa volta do trabalho, tá bom? E aí a gente vai precisar ter uma coisinha pra gente deixar no fundo da xícara pra ela ficar bem retinha, com o fundo bem certinho. Porque se a gente não colocar nada, ele acaba ficando um pouquinho abaulado e aí ela não fica bonitinha quando a gente coloca ela de pezinho, tá bom? Eu vou usar uma tampinha. É uma tampinha de plástico de potinho, normalmente quando a gente pede comida em casa, né, vem essas tampinhas. Então eu vou cortar um pouquinho essa tampinha e ela vai ser a base da minha xícarazinha. Vocês podem usar qualquer tampinha de potinho, tampinha de pote de manteiga ou acetato mesmo, né, que a gente compra em papelaria, aquelas folhas de acetato, que também vai dar super certo. A gente só precisa mesmo de ter alguma coisa que seja retinha, né, que seja plana, pra gente pôr no fundinho aqui. Então, eu ainda não cortei a minha, que eu queria só mostrar pra vocês como é que é. A minha é essa daqui e eu vou cortar ela aqui em volta. Já mostro pra vocês como é que vai ficar. Só uma coisa importante é vocês medirem mais ou menos aqui o fundo, tá? Não precisa ficar certinho. Tá vendo que a tampinha inteira, se eu colocar aqui, ela vai acabar ficando bem certinha, bem justinha? E eu não quero que fique assim, porque eu não quero que ela abra o meu trabalho. Por isso que eu vou cortar um pouquinho. Então eu vou usar essa marquinha que ela tem aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, ó, essa marquinha. E eu vou tirar toda essa parte aqui de cima, né? Então eu vou passar aqui, ó, um estilete cortando esse pedacinho aqui fora. Mas o tamanho vai mudar um pouquinho. Essa minha tampinha tem 4,5 cm. Mas o tamanho vai mudar um pouquinho, porque dependendo do fio que vocês usarem, da tensão do ponto de vocês, a base de vocês fica maior ou menor. Mas aí é só vocês medirem, tá? Mais ou menos o tamanho que a gente tem aqui na base. Eu vou cortar a minha e mostro pra vocês como é que vai ficar. Cortei a minha pecinha, ela ficou com 4 centímetros, tá? Então eu acabei tirando meio centímetro aqui na circunferência toda. E aí ela vai ficar certinha, encaixada aqui no fundo da minha xícara. A gente pode tecer as próximas carreiras para depois pôr isso no fundo. Eu só mostrei agora para vocês, porque daí assim fica mais fácil de eu mostrar como é que a gente vai posicionar ela aqui, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer é aproveitar esse fiozinho para prender essa pecinha e ela ficar presa mesmo, né? Para ela ficar bem justinha aqui. Daí o que eu faço é posicionar ela aqui no centro, né, certinho. Eu vou marcar com uma caneta bem aqui, ó, onde tá o meu nozinho do anel mágico. Eu só coloquei aqui por cima, bem centralizado, a tampinha.
Vou pegar aqui a caneta, ó, e marcar aqui aonde tá o nozinho do meu anel mágico, certo? Porque se eu fizer, a gente consegue ver aqui na tampinha que ela tem até uma marcaçãozinha bem no centro, mas se eu fizer um furinho no centro, dá diferença aqui no início do anel mágico, porque o anel mágico, ele não é simétrico, né? O nozinho dele fica mais pro ladinho, que é onde a gente tem o fechamento da carreira. Então, a gente precisa fazer o buraquinho um pouquinho mais pro ladinho. E aí eu pego uma agulha, ó, com uma pontinha, pode ser qualquer agulha que vocês tiverem aí com ponta, e eu furo aqui, mais ou menos aonde eu marquei, tá? Não precisa ser muito perfeito, muito certinho, não. Então, eu passo aqui a minha agulha, é facinho de furar, porque o plástico aqui é fino. Se vocês usarem acetato também vai ser fácil, porque é fininho. Passei aqui, e agora a gente consegue passar essa pontinha do fio aqui por dentro. Então, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. E aí a gente entra com ela bem aqui no buraquinho. E eu vou prender lá embaixo fazendo um nozinho. Então a gente ajusta bem aqui embaixo e agora eu faço um nozinho nesse fio bem rente. E meu trabalho ficou assim, eu fiz aqui um nozinho bem rente só para segurar essa tampinha aqui no lugar, tá bom? E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 21, fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, tá? Não vai ter mais aumento por enquanto. Então, a gente vai fazer só um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base e o nosso trabalho vai começar a subir, né? A gente vai começar a subir a altura da nossa xícara. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as minhas carreiras, terminei agora a carreira de número 21. E agora na próxima carreira a gente vai fazer a primeira carreira de diminuições. A gente começa fazendo 5 pontos baixos. E agora nos próximos 2 pontos da base a gente vai fazer uma diminuição. Então eu vou inserir a minha agulha pegando só a alcinha da frente do ponto. Lacei aqui só a alcinha da frente e sem tirar eu laço a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fiquei com as 2 alcinhas aqui na minha agulha, vou laçar o fio e vou tirar só de dentro das 2 laçadinhas aqui, das 2 alcinhas do ponto. Fico com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. A gente acabou de fazer a primeira diminuição e agora a gente segue fazendo as repetições, né? Vai ser sempre 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira de número 22 fazendo as diminuições e agora a gente vai trabalhar da carreira de número 23 até a carreira de número 35 fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Fiz as carreiras retas até chegar na carreira de número 35 e agora na carreira de número 33 a gente vai voltar a fazer as diminuições, tá? E agora a gente vai diminuir até fechar a peça. Não precisa pôr enchimento nem nada aqui dentro, ela vai ficar assim vazia mesmo, porque depois a gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro. E a sequência dessa carreira vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. A próxima carreira nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Na carreira de número 38, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar 4 diminuições. Então, vai ser uma diminuição atrás da outra, vão ser só 4, tá? E aí, a gente finaliza a carreira com 8 pontos baixos. Fiz os 4 pontos baixos, agora eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria na ponta do fio. Agora a gente fecha esses buraquinhos que a gente tem aqui. Nós temos 8 pontinhos, então a gente vai laçar a alcinha de fora de cada um dos pontos. Então eu pego aqui só a alcinha de fora, passo meu fio.
Vou pro próximo, pego só a alcinha de fora e passo meu fio. Vou fazer isso até dar a volta toda, tá? São 8 pontinhos no total. Passei nos 8 pontos, agora eu seguro aqui no meio e puxo pra fechar esse buraquinho, tá? E a gente faz o anelzinho mágico invertido. Pode puxar bem. Na hora que estiver bem fechadinho, eu gosto de fazer um nozinho, então eu entro aqui, ó, de fora pra dentro, bem no miolinho. Puxo o meu fio e antes de terminar, passo aqui por dentro dessa laçadinha. Vou jogar esse excesso de fio aqui pra dentro. Vou sair aqui embaixo, num espacinho de ponto qualquer. E só pra arrematar bem, eu gosto de passar o meu fio por alguns pontinhos. Então, eu vou passar por alguns pontinhos bem aqui pertinho de onde meu fio tá saindo. Ó, ele tá saindo daqui, eu vou pegar o Vzinho aqui do ponto, de uns 2 ou 3 pontinhos. Puxa só até esconder o fio. Volto lá pra dentro. Pode sair em outro espacinho de ponto e cortar bem rente. Agora a gente vai dobrar bem aqui na carreira que a gente fez a diminuição, tá? Se vocês não conseguirem identificar com facilidade a carreira da diminuição, ela é a carreira de número 22. Então, vocês podem ir contando daqui de baixo até chegar aqui na carreira de número 22. Então, eu vou pegar bem nela aqui, ó, e vou virar essa parte aqui de cima pro lado de dentro. Parece que não vai dar certo, mas é só ir ajeitando que dá certo, tá? E aí vai ficar desse jeito. A gente não vai costurar nem prender nada, vai ficar só assim, dobradinho mesmo pra dentro. E agora a gente vai fazer a alcinha aqui da xícara, né? Pra gente ter aonde segurar. Agora com o mesmo fio a gente vai fazer a alcinha da xícara, tá? Então a gente inicia fazendo 6 correntinhas. Pra fazer a correntinha eu faço um ezinho do fio também, segura aqui onde ele tá cruzando. Vou inserir a agulha aqui no centro, laçar o fio e trazer aqui por dentro, ó. Então, a gente tem aqui o nozinho corrediço e a partir de agora a gente vai fazer 6 correntes. Então, a gente laça o fio e puxa por dentro da laçada que tá na agulha. Laça e puxa por dentro da laçada que tá na agulha. A gente precisa ter 6 no total. O nozinho aqui inicial não conta, tá? A gente conta só a correntinha mesmo. Então, eu já fiz as minhas 6 correntes, agora a gente vai voltar a partir da segunda fazendo ponto baixo, tá? A gente vai trabalhar 4 pontos baixos em um aumento, pegando só essa alcinha aqui, ó, que tá por fora da correntinha. Então, a gente pula a corrente que tá saindo da nossa laçada, e aí na segunda a gente pega uma alcinha e faz um ponto baixo. Vou pra próxima, faço mais um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo e na próxima, outro ponto baixo. A gente fez um total de 4 pontos baixos, tá? Aqui na última, a gente vai fazer um aumento. Então, a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, a gente vai trabalhar esse outro lado aqui, a perninha da correntinha que ficou sobrando. Então, a gente vira um pouquinho aqui o trabalho e logo aqui na primeira, a gente já vai fazer um ponto baixo. Essa primeira, ela fica bem apertadinha, tá? Mas a gente consegue achar ela bem depois aqui do nozinho. Então, o nozinho tá aqui, a correntinha tá bem aqui, ó. Então, eu faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 3, um em cada pontinho da base. E no último, a gente vai fazer mais uma vez um aumento. Então, a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. A gente terminou a primeira carreira e eu vou colocar um marcador de pontos aqui no último pontinho. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento logo aqui no primeiro ponto da base. Eu pego ele aqui e faço 2 pontos baixos. Depois, mais 3 pontos baixos. E agora a gente vai trabalhar 3 aumentos. Então, para cada uma desses 3 pontinhos que a gente tem aqui, a gente vai fazer um aumento. Vão ser 3 aumentos, um atrás do outro. Agora, a gente faz mais 3 pontos baixos. E nos 2 pontinhos que sobraram aqui, a gente vai fazer 2 aumentos, um em cada pontinho da base.
Terminamos a segunda carreira, vou voltar o marcadorzinho de ponto pra cá. A terceira carreira a gente começa fazendo um ponto baixo. No próximo a gente faz um aumento. Agora a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Depois, a gente vai seguir a sequência de um ponto baixo e um aumento 3 vezes, tá? Então, eu fiz aqui os 3 pontos baixos e agora a gente repete 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. E agora a gente vai trabalhar mais 3 pontos baixos, um em cada ponto da base. Depois que a gente fez aqui os 3 pontos baixos, a gente vai repetir mais 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. E agora na quarta carreira a gente começa fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Depois a gente faz mais 3 pontos baixos. Agora a gente repete 3 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Depois a gente faz mais 3 pontos baixos. E agora, para finalizar, a gente repete mais 2 vezes a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Seguindo o fim da quarta carreira, a gente pode deixar um pedacinho de fio para fazer o arremate e cortar. Não precisa deixar um fio muito grande, porque a gente vai pegar outro pedaço para fazer a costura depois, tá bom? Puxa aqui a assadinha e agora a gente pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente vai só fazer um arrematezinho aqui, né, pra gente diminuir um pouquinho esse degrau. Então, eu vou pular o primeiro pontinho que eu tenho aqui livre, depois do último ponto baixo, e vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Então, a gente pulou um e pegou as 2 alcinhas do ponto seguinte. Puxo aqui o meu fio. Agora, a gente vai inserir ele do mesmo espacinho de onde ele tá saindo. Ó, o meu fio tá bem aqui, ele tá saindo do miolinho desse último ponto baixo. Então, eu vou inserir no miolinho novamente. E já vou jogar aqui pra trás. Puxo o fio e agora eu vou ajustar até essa alcinha que a gente criou falsa, né? Esse pontinho falso, fica a calcinha do mesmo tamanho dos outros pontos. Então é só ir puxando aqui com cuidado. E aqui atrás eu vou fazer um nozinho. Ó, então eu vou pegar aqui uma pontinha de fio. Passo aqui a minha agulha por dentro. E vou esconder passando aqui em alguns pontinhos. 3 pontinhos já é suficiente. O excesso do fio que sobrou eu vou cortar, tá? Não precisa cortar muito rente não, porque não vai aparecer. Pode deixar uma pontinha, que daí evita que ele solte aqui onde a gente escondeu. Essa pontinha também a gente pode cortar, não precisa cortar rente, mas só para ela não ficar muito grande. Agora eu peguei outro pedaço de fio e passei aqui na minha agulha de tapeçaria, tá? No meu tem mais ou menos uns 50 centímetros de fio. Eu gosto de pegar sempre um fio grande, que é pra poder trabalhar com uma folga. Porque eu não gosto quando o fio vai ficando muito pequeno e apertado, tá bom? Então 50 centímetros é mais do que suficiente. Vai dar pra gente fazer com bastante folga, com bastante facilidade a costura. Localizem o ponto baixo de vocês. Quando a gente tá olhando a peça aqui, ó, a finalização tá bem aqui. Tá vendo onde a peça tá mais tortinha? Foi onde eu finalizei. Eu consigo localizar aqui nesse cantinho o último aumento dessa carreira, né? O aumento que tenho aqui antes dos 3 pontos baixos. Então, eu tenho aqui um aumento e 1, 2, 3 pontos baixos. Depois eu faço de novo a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou vir no terceiro ponto baixo. Então, depois do aumento, eu pulo 1 e eu tenho aqui, ó, o próximo ponto, que é o ponto bem do meio do meu trabalho, tá? Se vocês quiserem, pode pôr um marcadorzinho de ponta aqui por enquanto. E a gente vai localizar agora o do outro lado. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui desse lado. Então, a gente localiza o aumento que tá aqui e aí depois a gente vai ter os 3 pontos baixos. Eu vou pegar bem no ponto baixo do meio. Então, tem um aumento, pulo um ponto e pego no outro. E aí, se quiser, também pode pôr um marcadorzinho de pontas aqui. Por que eu coloquei esses marcadores aqui? Porque a gente vai dobrar essa peça. E o ponto que tá o marcador vai ser o pontinho que a gente não vai pegar na costura, tá? Pode jogar as pontinhas do fio que a gente cortou aqui pra dentro. Dobra a pecinha no meio. Pega aqui a agulha de tapeçaria de vocês e a gente não vai costurar o ponto que tá o marcador. Então, a gente vai deixar ele bem aqui, ó, na viradinha do trabalho, tá? Verifiquem só o seu lado direito da peça de vocês é que tá pra fora. E aí, eu vou inserir aqui na próxima, ó. Pego
um pontinho aqui do lado de trás, que é o próximo, depois do marcador, pulo o que tá o marcador que a gente não vai pegar, e venho aqui pro pontinho da frente e pego as duas alçadinhas do ponto, ó, as duas alcinhas. Passo aqui o meu fio. Vou deixar uma pontinha aqui, deixe uma pontinha de uns 10, 15 centímetros, tá? Porque a gente vai usar ela pra fazer a costura depois na outra parte. Nessa primeira costura, né, nesse primeiro pontinho, eu vou fazer mais uma vez no mesmo lugar. Então, eu vou entrar aqui e sair aqui no mesmo lugar que eu tinha feito antes, ó, dando a volta aqui na lateral. Já posso tirar o marcador de ponto, que eu não preciso mais dele. Ajeito aqui e pronto, ó. Ficou aqui a primeira laçadinha da minha costura. E agora o que a gente precisa fazer é só ir pegando sempre as duas alcinhas do ponto, de um lado e depois do outro. Puxo o fio. Nesse comecinho é bom a gente ajeitar para ficar no lugarzinho certo. E vai pro próximo, ó. Pego aqui as duas alcinhas de um ponto, do outro lado as duas alcinhas do outro ponto, sem pular nenhum. E puxo o meu fio, tá? Vai ser isso que a gente vai fazer. É uma costura simples, a gente vai fazer até dar a volta toda aqui no trabalho. Esse último pontinho, que é o ponto que está com o marcador, ele também não vai ser costurado, tá bom, gente? Então, do mesmo jeito que a gente começou aqui pulando ele, a gente vai deixar ele por fora aqui, a gente finaliza a costura pegando esse daqui da frente e esse último aqui, desse jeito, tá? Vou fazer minha costura e já volto com vocês. Fiz a costura, agora eu vou fazer aqui o meu último pontinho, ó. O ponto que tá o marcador, ele vai ficar sem costurar. Eu já deixei até minha agulha passada aqui, mas eu já peguei o último pontinho do lado de cima e o último pontinho do lado de baixo. E passo aqui a minha agulha. Posso tirar esse marcador, que a gente já não precisa mais dele. E agora eu faço aqui mais uma vez no último, passando no mesmo lugar, só pra arrematar esse finalzinho aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no primeiro, a gente passou 2 vezes, aqui no último a gente passa 2 vezes também. E agora a gente vai costurar essa pecinha aqui, nessa base que a gente já tinha feito, tá? Então, vocês podem escolher onde vocês querem posicionar. Ajeitem bem essa parte aqui de vocês, pra ela ficar bem certinha e vocês conseguirem visualizar, tá bom? E a posição é bem aqui em cima, tá? Quanto mais em cima aqui a gente puser, mais legal vai ficar. Então, eu vou marcar, ó, vou colocar mais ou menos no olho mesmo. Vou segurar aqui e vou pegar um alfinetinho. Coloquei ali de cima, agora eu vou só conferir pra ver se tá bem retinho. E aqui embaixo eu coloco outro alfinete só pra prender mais ou menos no lugar que a gente precisa que ele fique. E agora que eu já prendi aqui com o alfinete, eu vou fazer uma costura aqui pra prender a alcinha, tá? Então eu vou aproveitar esse restinho de fio que sobrou aqui. Esse daqui de cima pode manter aqui por enquanto, que depois a gente joga ele aqui pra dentro pra arrematar, tá bom? Fica um pouquinho mais fácil se a gente tirar um dos alfinetes, ó, ou os dois também pode ser, e a gente segurar assim, ó, na lateral, tá vendo? Bem retinho. E aí a gente laça aqui embaixo o pontinho. Lacei 2 alcinhas do ponto, ó. E laço aqui em cima outro pontinho. Então, eu venho aqui, vou pegar 2 alcinhas também. Nessa parte de cima, a gente tem que sempre pegar o pontinho que tá nessa linha aqui, tá? Da dobra. Mesmo que a gente esteja segurando assim, dobradinho, a gente tem que usar essa linha aqui pra fazer a costura, tá? Pra não ficar torta. Eu passo aqui e puxo meu fio. Pego aqui uma alcinha e venho aqui em cima e pego também a alcinha do ponto. Sempre vão dando uma olhadinha pra ver se tá ficando certinha, tá? E tem que estar bem retinha essa costura. Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Fiz a costura toda da lateral aqui e agora a gente vai jogar essa ponta do fio lá pra dentro. Então, eu vou pegar aqui o último pontinho aqui de cima, passar a minha agulha. Vou laçar aquele pontinho que a gente não costurou, lembra que a gente deixou um pontinho baixo sobrando onde a gente tinha posto o marcador? Vou laçar ele aqui em cima.
E agora eu jogo aqui pra dentro do trabalho. Então eu entro aqui num espacinho de ponto, bem pertinho de onde tá o meu fio, e vou jogar aqui pra baixo. Num espacinho de ponto também. Sai pertinho daqui de onde a gente fez a costura, tá bom? Puxo aqui o fio, vou dar uma olhada pra ver se tá certinho. Vou tirar a agulha de tapeçaria aqui desse lado e passar nessa pontinha aqui de fio que a gente deixou da outra pontinha, né, da costura. E também vou jogar ela lá pra dentro. Então ela tá bem aqui, eu vou entrar aqui, ó, no mesmo lugar que eu entrei com o outro. Vou sair aqui embaixo, bem no pezinho da minha costura. Laçar o pontinho que ficou faltando, que é aquele pontinho que a gente tinha deixado o marcador. E voltar lá pra dentro com essa pontinha do fio. E vou sair aqui junto com essa ponta aqui no mesmo espacinho de ponto. Se essa parte pequenininha, se essa pontinha, né, que é a menorzinha de vocês, tiver ficado pequena e não tiver fio suficiente, vocês podem dar o pontinho aqui embaixo usando a outra ponta maior, tá? Não vai fazer diferença. E aí depois saem com as duas aqui no meio pra fazer os nozinhos. Quando as duas estiverem aqui no mesmo lugar, a gente faz 3 nozinhos. No terceiro nó eu aperto bem, faço os 2 primeiros mais frouxinhos e o terceiro pode apertar bem. Vou cortar um pouco do excesso aqui do fio que sobrou, passar a agulha de tapeçaria aqui na ponta e agora a gente joga tudo lá pra dentro do trabalho. Então eu venho aqui no espacinho de ponto, da onde tá saindo o meu fio, no mesmo espacinho, insiro a minha agulha, vou jogar lá pra baixo e aí a gente puxa até esconder o nó. Corta esse excesso daqui, dá uma puxadinha aqui embaixo e corta o excesso também. Agora é só a gente dar uma mexidinha que a pontinha que fica ali pra fora ela se esconde. Pra fazer o cafezinho que vai aqui dentro, eu já deixei meu pronto, ó. Mas pra fazer esse cafezinho, eu vou deixar a receita na tela pra vocês, porque é a mesma sequência que a gente fez aqui, né? Então a gente faz uma sequência de aumentos, umas carreiras retas e depois uma sequência de diminuições. O meu tá bem retinho aqui em cima, ó, porque eu também coloquei uma tampinha. Então, eu também cortei aqui uma tampinha e coloquei aqui em cima. Do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa parte de baixo, tá? Então, a gente corta do tamanho. Depois que a gente fizer as carreiras de aumento, a gente mede mais ou menos, corta uma tampinha um pouquinho menor, coloca aqui dentro. E aí, a gente vai subir as carreiras e aqui a gente vai fazer o fechamento, né? Que são as carreiras de diminuições. E nessa parte não precisa pôr nada, porque ela vai ficar pro lado de dentro. E depois a gente arremata, né, as pontinhas do fio e aí a gente vai pôr aqui dentro dessa forma. Aí, nessa parte aqui, que é o cafezinho, a gente vai usar enchimento, tá bom? Então, a gente vai precisar aí de um pouquinho de enchimento pra pôr aqui dentro e ele ficar bem certinho. E também, pra finalizar, a gente vai precisar fazer o pires, que eu já deixei aqui prontinho. Eu só deixei esse fiozinho pra gente arrematar junto, mas eu também vou deixar na tela a receita pra vocês. A gente vai fazer só sequências de aumento, né? Então são várias carreiras de aumento e a última carreira, uma carreira reta, que não tem nenhum aumento, é só ponto baixo sobre ponto baixo. O fiozinho de início aqui do anel mágico a gente ajusta bem. E nesse caso eu não gosto de dar um nozinho, porque como não tem, a gente não vai fechar a peça, essa parte aqui fica aparente, eu gosto só de esconder a pontinha do fio. Então eu passo uma agulha de tapeçaria aqui na ponta e vou passando, ó, dando a volta aqui em alguns pontinhos. Mas nesse caso aqui é bom a gente passar por vários pontinhos, tá, gente? Porque assim fica mais segura a pontinha do fio e corre menos risco dela se soltar. Ó, passei em 4 pontinhos vindo daqui pra cá, agora eu vou voltar um pouquinho. Então eu venho aqui logo na carreirinha que eu tenho em cima. Não dá pra ser na mesma carreira, hein, que senão ele solta. Então eu venho aqui na carreirinha bem de cima e vou fazer mais uns 4 pontinhos. Pegando sempre o vizinho do ponto, com cuidado pra não aparecer do outro lado. Passei por mais 4, vou tirar a minha agulha e cortar bem rente. Então, eu vou deixar na tela a receita do pires pra vocês, tá? Vocês só precisam fazer
É a mesma coisa que a gente já fez no trabalho inteiro, a diferença é que tem mais sequências de aumentos. E olha que linda que ficou a nossa xícara de café de amigurumi. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa xícara, ela é bem facinha de fazer, ela fica super linda. E se a gente fizer sem esse pegadorzinho, né, sem a alcinha, pode ser copinhos. Então, a gente consegue fazer um pouquinho mais compridinho e fazer vários copinhos também, que vai ficar muito legal. Na semana que vem, então, eu vou ensinar a fazer o ponto cruz, né, o bordadinho e ponto cruz aqui no amigurumi. Então, fiquem ligados aqui no canal. A gente se vê. Um beijo!